Em meados de 2009, eu fui em um show em Pelotas e conheci o que seria a melhor boy band que eu poderia conhecer, SPG. Você já ouviu falar dessa boy band formada pelo Nine, ou Marcos Gouveia, e Samuel Notícias na cidade de Pelotas em 2008? Eu achei uma câmera velha aqui em casa e acho que tem um show deles aqui. Então, rapaziada, achei aqui, consegui finalmente pegar todos os arquivos que estavam escondidos dentro dessa câmera que não funciona há mais de 10 mil anos. E não foi ela que gravou o Traumas que Andam. Mas, sem mais delongas, vamos ver o que estava escondido aqui. Um show secreto gravado ao vivo da SPG no tour deles pelo mundo inteiro. Você passou no teste, você passou na porra toda. Muitos parabéns, você ganhou até uma bolsa na Universidade do Nine. Pra estudar meu corpo todo, você pode até me bater uma bronha, coisa que muitas garotas sonham. O Nine dá seu corpo para o maior serviço. Tudo bem, eu fumo todas essas maconhas. Tem guerra rolando no Iraque, vamos parar com isso. Eu sei que eu salvo todo mundo disso. Uma criança com fome me disse, Nine, a sua letra. Eu sei que eu salvo todo mundo disso. Que porra é essa? SPG, a sigla denominada de Sebastião Pelotas Gang, era uma boy band cuja distribuidora era nada mais nada menos que Tony Q Records. Após o falecimento de Tony Q, a distribuidora foi comprada pelo Wellington em 2023, que hoje reposta algumas músicas da SPG que estariam perdidas após a trágica morte de Tony Q. SPG foi algo muito grande, eles tinham jogos, CDs, camisas e várias coisas desse nicho. Mas vou falar disso depois. Dois jovens de 15 anos em Pelotas começam postando um álbum Hyperpup em 2008. Então, tudo mudou quando a dupla assinou com a lendária e controversa Tony Q Records. Com melhor produção, lançaram SPG Volume 2. E ali nasceu o maior hit da carreira, Tá Ligado. Uma faixa simples, grudenta e impossível de ignorar. Uma música que chegou até em programas como a MTV Brasil. No auge do sucesso da SPG, Tony Q parecia acreditar que sua gravadora poderia dominar tudo. Não apenas músicas, mas também videogames. Em 2009, a Tony Q Records anuncia de forma inesperada o lançamento de um jogo chamado Slink Dink, um título de computador cercado por mistérios até hoje. Poucas coisas parecem ter existido. Segundo relatos antigos, o jogo mistura fases psicodélicas, humor nonsense e referências escondidas ao universo da SPG. Alguns fãs afirmam que o jogo continha mensagens secretas contra artistas rivais, mas nada disso jamais foi confirmado, até agora. Eu, navegando pelas interwebs, achei uma cópia jogável do jogo e vou mostrar em primeira mão. No começo desse jogo, que estava completamente perdido da SPG, o Slink Dink, tem como você escolher o Nine, ou o Marcos Gouveia, e o Samuel Notícias, né? Eu irei com o Nine. Aqui dá pra você, né, movimentar o seu Slink como se fosse aparentemente um Tamagotchi, né? Dá pra ver aqui que é praticamente isso. Eu acho que eles quiseram retratar aqui com botões e... Eita porra, com botões. E aqui dá pra você alimentar ele. E também dá pra você falar com ele. Tipo, e aí, Nine, tá tudo bom aí com você? Nunca. Porra, Nine, tá depressivo, é? Claro. Que é isso, cara? Não pode ser assim não, mano. Claro. Porra, não sabe falar outra coisa não, é? Claro. E aí é basicamente isso, né? Aqui temos a loja, né? Onde dá pra você comprar um antídoto, um sofá, bola de futebol, pôster da SPG. Eu comprei esse retrato aqui do Tony Q Records ali, do Tony Q no caso. Dá pra comprar um tapete, estátua de Rottweiler, né? Porque SPG vai te comer igual 2 Rottweiler, tá ligado? Daí dá pra comprar os CDs, né? Que é uma parte interessante, porque esse jogo aqui, as músicas dele são incríveis, né? Nessa temática mais 16, 8 bits aí. Eu não sei exatamente quantos bits são, mas enfim, né? Agora eu vou jogar aqui o jogo do palhaço maldito, né? Que quem vai prestar atenção no vídeo dá pra saber que a SPG tem o seu conflito interno, né? Com a Palhaço Corp, que é outra boy band da Tony Q Records. Então, já vai pegar de cara contra quem nós estamos lutando contra, né? No caso, Ariel Xanax. É isso. Cara, olha o tamanho da vida desse filho da puta, cara. O cara tem 16 mil de vida e eu tenho 3 coraçõezinhos, tá ligado? Isso
Isso daí é muito quebrado, né? O Tony Kill fez esse jogo aí pra deixar Palhaço Corp mais foda. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, tipo, é meio viciante, tá ligado? Sei lá, eu não sei explicar, tá ligado? Mas, tipo, eu só não quero parar de jogar, tá ligado? É bizarro pra caralho, assim, tipo. E aí, você venceu, né? Finalmente, depois de tantas derrotas, eu venci alguma coisa na minha vida. E é isso, o jogo, né? Slink Dink. Se você quiser ver mais desse jogo, eu vou fazer uma long play dele, né? Tentando descobrir praticamente todas as referências que tem nesse jogo, todas as coisas escondidas que tem nele. E é basicamente isso. Então, pode continuar aí com o vídeo, Alan, que gravou o vídeo da Tony Kill Records. Obrigado, Alan, que gravou a gameplay. Com o fechamento da gravadora, Slink Dink desapareceu junto com vários arquivos da Tony Kill Records. Hoje, muitos consideram o jogo uma espécie de Lost Media brasileira. Mas enquanto Tony Kill sonhava alto demais nos bastidores, a relação com a SPG começou a ruir. Segundo relatos antigos, Nine e Samuel começam a discordar da Tony Kill sobre dinheiro, direitos e controles criativos. A gravadora queria hits e a dupla queria liberdade. Tudo piorou quando faixas do aguardado SPG Volume 3 vazaram na internet. Tony Kill culpou a dupla, mas aparentemente quem vazou o álbum foi o Daniel Notícias. Mas a decisão foi imediata. SPG estava fora da gravadora, mesmo gravando 5 álbuns por 3 anos para no fim estarem fora da gravadora. Sem contrato, sem catálogo, sem um futuro claro. Nine tenta assaltar um banco e sai mal sucedido e não consegue roubar nada. E assim ele escuta o som em um beco da música Vem Viajar na Minha Maionese, onde em uma entrevista para a MTV Brasil ele fala sobre esse plágio, que copiaram o hit deles, Vem Viajar no Meu Croquete. Onde Nine fica puto, pois ele mesmo fala que a música Vem Agachar no Meu Croquete iria virar hit. Mas depois do plágio, ele perde a cabeça. O plágio sendo roubado pela nova boy band Palhaço Corp da Tony Kill Records em 2010, onde venderam mais de 1000 cópias do seu CD, fazendo Nine e Samuel Notícias ficarem fudidos. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Os integrantes da Palhaço Corp, Patati Hilário e Ariel Chanax, morreram em um acidente automobilístico após o carro colidir violentamente contra um grande muro. O caso chocou a cena underground da época, mas o que transformou a tragédia em lenda foi outro detalhe. Segundo relatos antigos, a própria SPG já teria citado ou previsto algo semelhante em provocações feitas antes do acidente. Dog, vamos quebrar tudo e é hoje que o carro palhaço vai bater em um grande muro. Para muitos fãs, aquilo parecia mais do que coincidência, parecia um aviso. Pouco tempo após a morte da dupla rival, a SPG lançou uma diss intitulada O Circo Vai Pegar Fogo. A faixa era direcionada diretamente aos palhaços. Isso foi suficiente para grande parte do público acreditar numa teoria perturbadora. Nine e Samuel teriam sabotado o veículo da Palhaço Corp como vingança ou para eliminar a concorrência de vez. Sem provas concretas, a teoria se espalhou rapidamente, e o nome da SPG passou a ser associado ao crime. Mas existe outra versão ainda mais sombria. Muitos acreditam que o verdadeiro responsável teria sido o próprio Tony Kill. Segundo essa teoria, a Palhaço Corp teria passado a perna no produtor em negociações e promessas quebradas. Tony Kill então teria sabotado os freios do carro da dupla rival, usando assim a SPG como marionetes, enquanto Nine e Samuel carregavam a culpa pública e acabavam presos indo para a investigação. Tony Kill permaneceria livre, limpando a própria sujeira e se vingando de quem o traiu. Até hoje nenhuma dessas versões foi comprovada. Um acidente comum, uma sabotagem da SPG ou um plano calculado do Tony Kill. A verdade morreu junto com muitos arquivos daquela época. Mas a coisa é certa, depois daquele dia, para muitos, aquele seria o fim definitivo da SPG. Viajando contigo pelas estrelas, surfando pela cauda de um longo cometa. E dias depois do acidente envolvendo o Palhaço Corp, Nine e Samuel foram presos para a investigação. A notícia abalou completamente a imagem da dupla. Para muitos, aquele seria o fim definitivo da SPG. Sem seus principais artistas, a Tony Kill Records entrou em crise. Foi então que o Tony Kill tomou uma decisão inesperada. Para manter a gravadora viva enquanto a SPG estava detida, ele contratou um novo colaborador artístico, Bor Habil, um nome cercado de mistérios até hoje. Segundo a narrativa mais aceita pela comunidade, o Bor Habil foi trazido especificamente para segurar as pontas e impedir que o selo desaparecesse durante o escândalo, mas o que começou como uma substituição temporária virou algo muito maior. Relatos afirmam que Bor Habil conseguiu contato com Nine e Samuel mesmo durante o período em que estavam presos. Dessa parceria improvável nasceu o primeiro projeto da fase pós-prisão, Hyperpup, um álbum produzido com participação da dupla ainda atrás das grades. O disco teria sonoridade crua, experimental e letras marcadas por paranoia, culpa e sede de retorno. Para muitos fãs, esse foi o trabalho que manteve a SPG viva enquanto tudo parecia perdido. Durante a produção de Hyperpup, Bor Habil teria feito comentários enigmáticos sobre o próprio Tony Kill,
Segundo relatos, ele dizia que o produtor sabia mais do que demonstrava, segredos obscuros, informações escondidas e verdades enterradas desde o início da rivalidade com o Aparato Corp. Essas falas reforçaram a teoria de que Tony Q manipulava tudo nos bastidores, e que a prisão do SPG talvez fosse apenas parte de algo maior. Mas então aconteceu algo inesperado. Pouco tempo depois, ambos foram soltos mediante pagamento de fiança. E quem pagou? O próprio Tony Q. O mesmo homem que havia expulsado a dupla da gravadora, um gesto que até hoje gera dúvidas. Arrependimento, um interesse financeiro, uma lealdade antiga ou o medo de que eles poderiam revelar. Seja qual for o motivo, aquilo mudou tudo. Após deixarem a prisão, Nine e Samuel retornaram imediatamente aos estúdios da Tony Q Records e, segundo relatos, a dupla via aquele gesto como uma dívida impossível de ignorar. Em agradecimento a Tony Q, aceitaram voltar a trabalhar para a empresa e desse retorno nasceu o projeto mais sombrio de toda a carreira da SPG, Contrato de Sangue SPG Volume 4. Esses caras nunca erram, jamais cometem assassinatos por trás. Meu notícia, meu sonho quando era criança era ter uma banda e tocar no Brasil. Mas olha só onde eu fui parar. Eu sou refém da Tony Q, refém da felicidade. Essa empresa é nice. O nome já dizia tudo. Não era apenas um álbum, era um pacto. As músicas dessas fases teriam tons mais agressivos, paranoicos e marcados por referências à traição, lealdade e sobrevivência. Fãs antigos afirmam que o clima do disco era completamente diferente dos trabalhos anteriores. Menos humor, mais raiva, menos festa e mais uma ameaça. Mas existe um detalhe escondido que transformou esse álbum em uma lenda. Segundo os fãs atentos, ao organizar a faixa na ordem oficial e juntar a primeira letra de cada música, surge a frase "Foda-se, Tony". Se isso foi coincidência, ninguém acredita. Para muitos era a forma que o Nine e o Samuel encontravam de desafiar o Tony Q sem quebrar o contrato diretamente. Um recado escondido dentro do próprio álbum financiado por ele. Uma provocação silenciosa e um grito preso nas entrelinhas. Isso fez muitos fãs acreditarem que, apesar do retorno à gravadora, a relação entre a SPG e o Tony Q continuava completamente destruída. Alguns consideravam esse álbum o mais maduro da dupla. Outros enxergam como um pedido de socorro disfarçado de lançamentos oficiais. Mas o maior mistério permanece. Tony Q nunca percebeu, ou percebeu tarde demais. Após o lançamento de Contrato de Sangue, SPG Volume 4, parecia que a SPG havia ressurgido. A dupla voltou a aparecer, novas músicas circulavam e o nome da Tony Q estava forte novamente. Mas algo havia mudado. Relatos de pessoas próximas dizem que Nine e Samuel já não demonstravam a mesma energia dos anos anteriores. As gravações eram tensas, discussões internas se tornaram frequentes e Tony Q controlava cada passo do projeto. Para alguns fãs, a SPG já não era mais uma dupla, era apenas uma obrigação contratual. Mesmo assim, rumores sobre um novo disco começaram a surgir. Um álbum ainda mais pesado, mais pessoal e ainda mais perigoso. Eu não seria nada sem o meu passado. Eu não seria nada sem os assassinatos. Nunca chegaria até aqui sozinho. Obrigado, Samuel, por ajudar nos homicídios. E todos os pontos da minha carteira cê sempre teve comigo. Lembra aquela vez que atropelamos um mendigo? Sim, foi muito divertido. Nossa amizade faz crimes parecerem menos malditos. Eu lembro que ele queria... Entre 2011 e 2012, fóruns antigos passaram a comentar sobre um projeto chamado SPG Volume 5. Nenhuma capa oficial foi mostrada, nenhuma faixa foi confirmada, mas títulos vazados circulavam entre os fãs. Alguns diziam que o disco teria ataques diretos a antigos rivais, e outros afirmavam que havia músicas contra o próprio Tony Q. Se isso é verdade, ninguém sabe, porque pouco tempo depois o projeto desapareceu completamente. Arquivos sumiram, computadores foram formatados e ninguém mais tocou no assunto. E, após o turbulento período de Contrato de Sangue SPG Volume 4, muitos acreditam que a carreira da dupla estava perto do fim. Mas ainda haveria novos capítulos. Pouco tempo depois do álbum Baguncinhas do Mediterrâneo, a cena ligada à Tony Q Records sofreu outra perda inesperada. Acidentes acontecem. Às vezes levam palhaços, às vezes levam nossos melhores amigos. Para sempre SPG. Dona Marta, me perdoa o seu filho que voa. Eu não tive a coragem pra pedir pra ele ficar. E qual problema de sonhar, de achar que é das... Gabriel Pinto da Silva, conhecido artisticamente como Barra Bill, faleceu em um terrível acidente.
A notícia abalou fãs e artistas próximos, então, em resposta, Nine e Samuel teriam gravado uma música em homenagem ao artista. Uma faixa descrita por antigos seguidores como rara, emocional e muito diferente do estilo provocador que consagrou a SPG. Para alguns foi a primeira vez que a dupla demonstrou fragilidade real em público. Mas, depois de anos cercados por rivalidades, prisões e polêmicas, a SPG tentou reconstruir a sua imagem. Em 2011, a dupla realizou uma transmissão ao vivo beneficente, ou como ficou conhecida pelos fãs, a Live Beneficente. O evento misturava um humor caótico, apresentações improvisadas e arrecadações solidárias. Relatos dizem que a live também serviu para anunciar uma nova fase da dupla e preparar o terreno para o próximo álbum. Era a SPG tentando mostrar que ainda existia algo além do escândalo. E em 2011 a 2012, a dupla lançou aquele que muitos consideram o projeto mais inesperado da carreira, O Segredo da Felicidade. Depois de anos marcados por trevas, acusações, paranoias, veio um álbum com estética mais positiva, energética e quase motivacional. Para parte dos fãs, era amadurecimento, para outros, apenas mais uma camada de ironia impossível de decifrar. Mas uma coisa é certa, o projeto reacendeu o nome da SPG e levou ao maior passo da carreira da dupla. Em 2012, a SPG anunciou a lendária Positivos e Operantes Tour. Divulgando como a primeira turnê mundial da dupla, há debates até hoje sobre o verdadeiro tamanho dessa tour. Alguns dizem que passaram por diversos países e outros afirmam que várias datas nunca aconteceram. Mas o mito permanece. O importante é que, pela primeira vez, a SPG parecia maior do que a própria internet brasileira, do caos local para um fenômeno internacional. Depois da fase pública de turnês, reaparições e tentativas de reconstrução da imagem, surge um dos períodos mais obscuros de toda a cronologia da SPG. Segundo a narrativa mais difundida entre fãs, por volta de 2017, Nine e Samuel Notícias teriam sido mantidos sob vigilância pela própria Tonic Records em Capão da Canoa. As versões variam, alguns dizem que era um retiro artístico e outros afirmam que era uma punição contratual e há quem chame diretamente de cativeiro criativo. Longe de mídia, isolados e cercados por incertezas, a dupla teria continuado produzindo músicas, mas dessa vez diferente de tudo que veio antes. Durante esse período, nasceram os álbuns Só Mais Um Solstício do Capão da Canoa Parte 1 e Só Mais Um Solstício da Capão da Canoa Parte 2. O título nunca recebeu uma explicação oficial, mas dentro do contexto da época, muitos interpretaram solstístico como um símbolo de passagem, mudança de ciclo, fim de uma fase e espera por dias melhores. As músicas dessa era seriam marcadas por nostalgia, introspecção e lembranças do passado, como se a dupla estivesse presa fisicamente, mas viajando mentalmente por tudo o que viveu. Entre todas as memórias revisitadas daquele período, uma figura reapareceria constantemente, Isabel. A primeira menção cronológica conhecida surge anos antes na faixa You and I, Isabel, presente no álbum Contrato de Sangue. Segundo a lenda, Isabel teve um relacionamento conturbado com ambos os integrantes da SPG, que segundo Samuel Notícias, não era culpa deles que ela trocava de roupas todos os dias. Anos depois, já em 2019, a SPG trabalhava em um projeto chamado Viagens da Gavetinha. Durante uma sessão criativa marcada por estresse e bloqueio mental, os integrantes procuravam qualquer coisa para aliviar a tensão. Foi quando encontraram uma caixa esquecida dentro de uma gaveta e na etiqueta estava escrito Doces do Ariel. O nome parecia familiar. Sem pensar muito, consumiram o conteúdo da caixa. O que veio depois entrou para uma das histórias mais estranhas envolvendo a dupla. Segundo o relato, os membros da SPG entraram em um forte estado de alucinações e durante essa experiência, memórias antigas começaram a voltar. E foi nesse momento que conectaram quem era de fato o Ariel Chanax, o antigo integrante da Palhaço Corp. Para alguns fãs aquilo foi apenas um delírio, para outros os doces escondidos eram uma mensagem deixada anos antes, ou uma última piada vinda do passado. No universo da SPG, até uma gaveta esquecida podia esconder mais segredos do que muitos arquivos oficiais. Anos depois, o Tony Kill faleceu, e com sua morte, a Tony Kill Records praticamente encerrou as atividades, e junto delas, desapareceram masters originais, faixas inéditas, clipes nunca lançados, documentos internos, jogos experimentais como o Slink Dink. Então, parecia o fim definitivo de uma era, sem o Tony Kill, sem gravadora e sem SPG. Mas, em 2023, algo inesperado aconteceu. Um fã chamado Wellington, junto com membros da comunidade, adquiriu os direitos da antiga Tony Kill Records e o objetivo era claro: resgatar tudo o que havia sido perdido. E faixas antigas começaram a reaparecer, uploads raros foram repostados, materiais esquecidos voltaram à internet, e o que parecia morto respirava outra vez. Hoje pouco se sabe sobre Nine e Samuel Notícias. O
Alguns dizem que abandonaram a música e outros afirmam que continuam produzindo anonimamente. Existem teorias de que ambos nunca romperam contato e até rumores de uma reunião secreta, mas nada confirmado, apenas o silêncio. Tá na hora de você dormir, meu bem. Já acabou o álbum, Rottweiler vai te cobrir com um edredom. Vai dormir, cuzão, que o seu dia tenha sido. Valeu, valeu. A SPG começou com uma boyband estranha de Pelotas e virou um fenômeno underground. Teve jogo perdido, álbum vazado, rivalidade, morte, prisão, contrato secreto, mensagem escondida, cativeiro criativo e músicas desaparecidas. E no fim, talvez a maior pergunta não seja se tudo isso aconteceu exatamente assim. A pergunta é: como essa história tão absurda conseguiu sobreviver por tanto tempo? Porque algumas bandas acabam, outros viram lenda, e a SPG talvez nunca tenha saído da cena de verdade. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo sobre a SPG, né? Sobre a Tony Kill Records, sobre o Borja Bill, sobre a Palhaço Corp, sobre Samuel Notícias, sobre o Nine, blá 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 blá. E só pra deixar bem claro aqui que esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas eu não sei exatamente, porque esse roteiro eu fiz por semanas e acabou que eu acabei me perdendo no meu próprio roteiro. Olha só que maravilha! Mas é isso, rapaziada. Uma pessoa que me ajudou bastante foi o Roots. Vai lá no canal dele que ele tem 2 vídeos falando sobre a Tony Kill e aparentemente ele vai fazer mais vídeos atualizando sobre a história. Mas eu sou apenas o único que tem uma cópia do jogo Slink Dink, então se você quiser ver, continua inscrito nesse canal que eu vou postar ainda, tá? Mas é isso, o que me ajudou a fazer esse vídeo foi praticamente todos os vídeos, né, que foram repostados pelo Wellington, né, na Tony Kill Records agora, que é do Wellington, né? Então eu vi as músicas, vi os clipes, tem umas entrevistas absurdas pra MTV Brasil, aquelas lives deles beneficente também é muito foda. Então eu vou deixar o canal do Roots e da Tony Kill Records aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, para todo mundo que quiser lá dar uma olhada, escutar alguma música. E a música da Isabel eu acho a melhor pra mim, de todas disparadas assim é a melhor, mas o álbum inteiro do Versinhos Carinhosos pra mim é o melhor. E é isso, rapaziada. Se você quer que eu fale mais sobre a Tony Kill Records, me avisa aí. E se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa muito importante sobre a Tony Kill Records, pode me avisar também nos comentários que eu posso refazer esse vídeo ou fazer um vídeo sobre atualizações novas, né? Porque nunca se sabe o que o Wellington pode recuperar no canal da Tony Kill Records. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo, falou! Você reclamou da última vez? Um beijo, Luke, um beijo pra você, cara, te amo, você é foda, você é um editor muito foda. Valeu! Valeu, valeu por tudo. Espero que você tenha ouvido e curtido muito. Mas agora é hora de dizer adeus. Então eu só vou te falar. Valeu, valeu, valeu por tudo. Espero que os guri não tenham se passado. Claro!